Notícia, primeira edição, aqui você segue sempre muito bem informado com tudo que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo e na sua região. Agora a gente vai ter uma conversa com o pessoal do Sebrae para a gente falar do Startup Day. Realmente é um grande evento que o Sebrae organiza, levando ainda mais capacitação e principalmente informação para os empreendedores. E para a gente ter essa conversa, entender mais como funciona, a gente conversa com o consultor de negócios, Éder Mack. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço aqui a oportunidade, espero poder aí falar bastante aí sobre o Startup Day, uma iniciativa do Sebrae que tem trazido bastante resultado para os empreendedores. Então vamos começar explicando, a gente sabe que Startup Day deve ser o dia das startups, seria isso então? Na verdade, como é que funciona o Startup Day, né? Nós estamos na 12ª edição, em 2025 tivemos aí 30 mil participantes, em 20 cidades da federação. Agora a ideia é que esse ano a gente alcance 253 municípios. Então, como é que funciona essa Startup Day? Onde a gente tem palestras, workshop, tem apresentações, painéis. É um dia onde o país para falar sobre o ecossistema de inovação. Então, as pessoas acham que um dia que vamos falar só sobre startup. Não, vamos falar também sobre outras iniciativas. Então, envolve poder público, envolve iniciativa privada, envolve startups, envolve faculdades locais, unidades de fomento, investidores. É um dia de celebração do ecossistema de inovação local. Então vamos já puxando por esse mote aí, justamente sobre inovação. O que a gente pode esperar para 2026 quando a gente fala em inovação? Olha, muito se fala da inteligência artificial, né? Que ela está mudando todo o nosso comportamento, isso é fato, né? A gente pode dizer que vivemos uma era antes e depois da IA. E quando a gente fala em inovação, muita gente atribui isso à tecnologia. Inovação não é só isso. Coisa simples pode ser inovação na sua empresa, né? Às vezes um método novo de que você faz alguma coisa. Então, quando a gente fala assim, 2026, o que a gente espera? Um incremento muito grande em relação às automações com IA. E também um cuidado, né? Porque ao mesmo tempo que a IA ela traz essa comodidade, traz também aquele momento assim, a IA vai fazer tudo por mim e achar que as coisas acontecerão automaticamente. Então a gente tem discutido bastante nos fóruns e bastante falando sobre dados de fomento e inovação, sobre até que ponto a IA tem ajudado e também até que ponto ela tem sido um empecilho para o crescimento da inovação nas empresas, porque a gente percebe que também muita gente tem ficado acomodado com a inovação e acha que é simplesmente uma IA trabalhando na sua empresa e está tudo certo. Não, é uma questão cultural, né? Então, fomento de novas ideias, o fomento de novos negócios, o fomento aí de novas técnicas. Então, tudo isso é inovação, não é somente pensar que é só inteligência artificial. Agora, Eric, o que chama a atenção também é que esse evento acontece de forma descentralizada. A gente sempre quando pensa assim num evento, nessa oportunidade, principalmente de inovação, startup, a gente pensa aqui na Grande São Paulo. Mas ele está de forma descentralizada em outras cidades também acontecendo e levando toda essa informação. Exatamente. Então, nós temos aí um crescimento de quase 70% em relação às edições anteriores. A gente está praticamente nos campos presentes, e não só nos grandes centros, mas também nos interiores, né? Então, isso é importante porque essa cultura da inovação tem avançado bastante, descentralizado, né, dos grandes centros urbanos, isso é bastante importante. Aqui na região, por exemplo, nós estamos com Atibaia, Mariporã e Guarulhos. Ano passado tivemos também na cidade de Arujá. Esse ano, por algumas questões de agenda, não conseguimos fazer lá, mas a galera de Arujá também está migrando para fazer conosco aqui em Guarulhos. Então, nós temos aí praticamente um incremento aí de quase 70% em relação às edições anteriores em participar das cidades. Então, nós temos cidades aí com 5 mil habitantes no interior de São Paulo fazendo Startup Day. Então, não é o tamanho da cidade que limita aí as iniciativas de inovação, né? Então, muitas vezes a gente acha que os grandes centros que são detentores de toda a informação, e a gente tem visto aí pelas estatísticas que tem muita coisa boa saindo de cidades e não tão muito expressivas em relação ao número de habitantes. Agora,
Aproveitando, quem que pode participar? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um negócio, mas ele está ali patinando, falta ali esse a mais de tecnologia, de inovação, para que essa grande ideia se transforme num grande negócio. São essas pessoas? Qual que é o perfil realmente que o Startup Day busca? O Startup Day é aberto ao público em geral. Então, desde aquela pessoa que tem uma ideia, que ele gosta de startup, ter uma startup, ou aquele cara que não tem a mínima ideia do que seja uma startup. Por quê? É um momento de conexão com todo o ecossistema. Então, nós temos, por exemplo, aqui no Sebrae, nós temos o Sebrae for Startups, aqui em São Paulo, que nós temos programas de incentivo e capacitação, desde o universitário, a ideia, até a startup que já está aí faturando, que já tem clientes. Então, nós temos programas de fomento às ideias, nós temos programas de fomento a investimento, nós temos programas para startups que já estão no mercado vendendo, nós temos programas de startups para quem é da era da tecnologia digital, da health. Então, nós temos aí diversos. Então, não há limite, não há barreira. Então, o estudante, o professor, o empresário, que fala assim, cara, tem uma ideia e gostaria de conversar com alguém para ver se essa ideia é viável, para ver se isso funciona, ou de repente ele tem algo que já funciona, eu queria conversar com o investidor. O Startup Day é uma excelente oportunidade, porque lá estão os programas de inovação, lá serão apresentados linhas de financiamento para a inovação, lá estarão os investidores, lá estarão o poder público, as universidades, os centros tecnológicos, todo mundo que está ligado nesse ecossistema de alguma forma, que seja na parte financeira, na parte de capacitação, na parte de fomento, seja no momento de ideação, seja um mentor, todo mundo vai estar conectado ali no Startup Day. Então, é um momento ali eu falo que é muito mais conexão do que uma própria ação. Então, você não vai chegar ali no Startup Day e ter cheguei com a ideia, fiz um modelo de negócio, já vou saber ele funcionando. Às vezes, a conexão que você faz ali vai ser ali o agente promotor para o sucesso da sua ideia. Que esse ecossistema todo e todo o suporte que o Sebrae acaba oferecendo, ali ele pode até ter a ideia de que forma ele pode fomentar e impulsionar o negócio dele. Mas esse ecossistema que vocês oferecem faz toda a diferença realmente para ter um negócio aí saudável, principalmente. Exatamente, né? Nós temos um grau de mortalidade grande das startups que não tem nenhum tipo, né? Então, como é que a gente trabalha isso? Nós temos aí programas no Sebrae hoje que auxiliam o empreendedor, né? A gente fala do startupeiro, a gente auxilia o startupeiro aí desde o momento da criação do modelo, a ação da sua ideia, e aí depois também no passo a passo no decorrer, como é que ele aciona de crédito, como é que ele entra em contato com o investidor, como é que ele parte juridicamente, como é que funciona isso, né? Esse cara tem que ser sócio da minha empresa, tem que dar 10% da minha empresa, 8% da minha empresa, como é que isso funciona, né? E nós temos grandes parceiros, como a B Startups e outras entidades, né? IPT e por aí vai, que nos ajudam. Então o Sebrae também não caminha sozinho, então o Sebrae também tem vários parceiros aí, que são especialistas, né, na questão de startups, que sempre nos auxiliam. Então o que acontece? Desde programas de fomento à ideia, até de programas de investimento. E não só a nível Brasil, né? Então, nós temos aí contatos também com outros países, levamos as startups a feiras internacionais. Então, o Sebrae hoje, ele é uma espécie de hub, inclusive nós somos uma aceleradora de startups, né? Nós temos uma unidade específica no Sebrae São Paulo, que só trabalha com startups. Então, nós temos aí grandes programas e parceiros que podem ajudar desde aí a concepção da ideia até ao funcionamento e internacionalização das startups. Então, não fique sozinho, né? Então, a gente até brinca, né? Ele pode sozinho e ter um caminho um pouco mais duro. Então, nós temos aí um ecossistema que pode ajudar ele em vários aspectos. Tá certo, então. Então, vamos fazer um convite aí para as pessoas participarem e você passar todo o serviço também aqui para a gente, se o evento é gratuito, se precisa pagar, o horário, de que forma funciona. Por favor. Então, como é que nas inscrições do Startup Day? Ele pode ter contato pelo telefone 2475-6600 ou 0800 570 0800, se você quiser fazer por telefone, mas em todos os canais Simpla, a Startup Day está sendo pelo Simpla, que é
é mais comum para as pessoas fazerem a inscrição, né, simplificando. Então, você pode entrar no Simpla, digitar na Startup Day, ele vai te direcionar para o Startup Day mais próximo da sua região. Então, lembrando que não é somente Estado de São Paulo, o Brasil todo. Então, os eventos, é importante lembrar que os eventos são presenciais, tá? Então, os eventos são em algum ponto estratégico da cidade. E a gente faz o convite para que você venha participar, e você que não, cara, não tem uma startup, não sei o que é isso, quero conhecer esse mundo, o Startup Day é uma excelente oportunidade para você entrar no ecossistema de inovação. Certo, então, quero te agradecer a sua participação aqui, trazendo todas as informações e principalmente inspirando as pessoas, porque às vezes a gente sabe que o empreender, o buscar um novo negócio é muito solitário também, então precisa aí de todo esse ecossistema, toda essa parceria que o Sebrae acaba oferecendo com capacitação principalmente. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Download. Nada. Eu que agradeço e espero ter podido ajudá-los aí no disseminar um pouquinho desse movimento, e espero que todos os nossos aí estejam conosco no Startup Day sábado agora, a partir das 8h30, na maioria das cidades aqui no estado de São Paulo e também em todo o Brasil. Então tá certo, Éder. Muito obrigada pela sua participação. Você que está nos assistindo, corre lá no site, já certifica qual é o Startup Day mais próximo aí da sua região. Não perde essa oportunidade de, principalmente, como destacou o Éder, de fazer essa conexão para que o seu negócio prospere e cresça ainda mais. A gente segue daqui com mais informação de tudo que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo. E a gente vai para um giro por São Paulo e por todas as regiões a partir